Olá. Então, eu vim comentar o livro Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. Eu vim comentar imediatamente após a live, né, que eu fiz com a Raquel Ribeiro e com o Vitor Ramalho no nosso clube de leitura, que acontece sempre aos sábados, último sábado do mês. E a gente leu, né, Do Amor e Outros Demônios, que é esse romance do Gabriel Garcia Marques, esse autor que é um dos meus autores favoritos da vida, autor de 100 Anos de Solidão, de Crônicas de uma Morte Anunciada, de O Amor nos Tempos do Cólera, que são três dos meus livros favoritos da vida. Sim, os 100 Anos, sem dúvida, é um dos maiores livros da literatura. E é esse autor, né, da América Latina, enfim, é realmente um autor assim memorável e que merece todas as honras. Ele é Nobel de Literatura, enfim. Mas esse livro, em especial, Do Amor e Outros Demônios, não foi o melhor livro que eu li dele. Não é um livro ruim, que isso fique claro. Eu não estou dizendo que eu odiei o livro do Gabriel Garcia Marques. Quem sou eu para dizer isso? Eu não odiei, eu apenas não amei tanto quanto eu costumo amar os livros dele. E aí, nesse sentido, é, não aconselho que comecem por ele. Mas a Raquel, que leu pela primeira vez Gabriel Garcia Marques através desse livro, diz que pretende voltar a ler outros livros do autor. Então, eu acho que não deveria ser o primeiro, mas se você gostar da história a partir dessa minha sinopse, vá atrás. Essa capa que eu tenho é um pouco mais antiga, agora tem uma versão mais atualizada. E esse livro, ele parte de uma reportagem que o Gabriel Garcia Marques fez. Ele conta aqui pra gente no começo do livro que ele foi convidado para cobrir uma reportagem em 1949 de um convento que estava sendo demolido, e aí encontraram as ossadas. E nessas ossadas encontrou-se o corpo de uma criança de aproximadamente 12, 13 anos com uma trança de mais de 22 metros. E aí isso fez com que o Gabriel Garcia Marques se lembrasse de uma história que ele costumava ouvir muito da avó dele, né? A gente sabe que o Gabriel Garcia Marques teve esse contato com os avós, com a avó especialmente, que contava histórias para ele. E tem a história dessa marquesinha, né? Uma marquesa pequena, criança, né? Que morreu. E aí a lenda é o que o Gabriel Garcia Marques vai tentar contar aqui pra gente. Ele vai romancear essa lenda que ele ouviu na infância. Então, qual é o contexto da história? Existe essa criança, ela vai para a feira com uma das escravas. A história se passa em 1700 e tanto, ou alguma coisa assim, mas enfim, é bem antigamente, existia a coisa da escravidão. E aí ela vai com uma escrava para a feira e lá ela é mordida por um cachorro. Mas não é um cachorro qualquer, é um cachorro com uma estrela na testa, e ele mordeu outras três pessoas além da personagem, que é a Cierva Maria. E aí essas três pessoas vão morrer e o próprio cachorro também vai morrer depois de ter mordido a Cierva Maria. E aí descobre-se que o cachorro estava com raiva, né? Assim, estava tendo um surto de raiva ali naquele lugar, e as pessoas estavam morrendo e os animais estavam sendo sacrificados. E aí ficou-se com medo de que a Cierva Maria ela tivesse contraído raiva por conta dessa mordida que foi no tornozelo dela. E aí o pai, que não tá nem aí para ela, que é esse marquês, o pai e a mãe têm uma relação bem conflituosa, assim, os dois não se amam, não se, na verdade eles se odeiam. O Marquês, ele vem de uma família bastarda e tudo mais, e ele casa inicialmente com uma mulher que ele não tem relação sexual com ela, e no dia que eles se encontram amorosamente debaixo de uma árvore, um raio cai nessa mulher e ela morre. E aí ele, né, continua virgem. E aí um dia tem uma segunda mulher com quem que aparece lá e querem casar ele com ela, que é a mãe da serva Maria, e aí ela monta em cima dele na rede, engravida dele, e por conta disso eles vão ter que casar. Só que os dois se odeiam, tanto ela porque era obrigada a casar com ele, quanto ele por ter engravidado ela e eles terem essa filha. Então eles sempre rejeitam essa filha desde sempre, e a filha vai ser criada junto com os escravos. Né? Existe essa casa mais afastada da casa grande, onde viviam os escravos, e aí a Cierva Maria é criada pela Domingas, que é uma das escravas, que cuida dela em tudo, tem todo um cuidado com ela. E aí lá, junto desses escravos, ela vai adquirir uma aproximação com a cultura africana e com a religiosidade africana. Ela chega a aprender a falar alguns dialetos, então ela cresce sob essa educação. E aí ela não tem esse contato com os pais muito próximos, os pais não têm essa proximidade com ela, mas quando o pai fica sabendo que a filha,
possivelmente está com raiva, ele vai se apropriar dos cuidados dela. E aí ele chama um médico e tudo mais. Só que, embora a ferida já esteja sarando e tudo mais, ela começa a apresentar umas febres. E aí chama o médico diz que dificilmente ela contraiu raiva, já, a ferida já está sarada, já faz um tempo e tudo mais. Mas a criança começa a convulsionar. E nessas convulsões que ela tem, ela está no chão, se debatendo. E como ela fala outras línguas, ela, né, delira em outras línguas. E aí se entende que ela está sofrendo de possessões demoníacas, que ela está incorporada. E aí o bispo vai intervir. Ele vai dizer, bom, como é que você vê que a criança está aí sofrendo com possessões demoníacas e você não chama a gente, chama um médico judeu e tudo, enfim. E aí essa criança vai ser tratada como estando endemoniada e ela vai ser mandada para esse é uma espécie de convento, esse lugar lá onde a igreja tem controle, né, tem toda a coisa da Inquisição. E aí ela vai ficar trancafiada numa cela, numa espécie de calabouço, numa cela onde tem também outras pessoas que estão trancafiadas lá. E ela vai ser tratada como esse caso de possessão demoníaca. E aí isso é o bispo. Mas existe um padre, que é o Caetano, que ele se aproxima dessa jovem e ele entende que na verdade ela não está endemoniada, que não se trata de uma possessão demoníaca e que ela está sofrendo por conta talvez da raiva, ou seja, do que for, ou talvez ou esteja tudo bem com ela e tudo mais, mas enfim, ele se aproxima dela e ele começa a dar um certo cuidado para ela. E nisso ele se apaixona por ela. A criança tem 12 anos e o padre tem 36 anos. Esse padre, ele é alguém que ele gosta muito de cuidar dos livros, então ele quer ser bibliotecário, ele cuida da biblioteca lá da casa do bispo e tudo mais, mas ele ao mesmo tempo ele certo sofre conflito, porque quando ele conhece o médico, né, que estava cuidando da Serva Maria, ele vê que ele tem uma biblioteca enorme, ele fica muito fascinado, mas nessa biblioteca tem uma série de livros que estão no Index, né, que é a lista de livros proibidos pela igreja, mas ele fica nesse conflito porque ele acha a biblioteca incrível e tudo mais. Mas aí, bom, ele decide cuidar dessa menina, né, se aproximar dela e dar cuidados para ela, coisa que ela nunca recebeu, né, nem dos pais nem de ninguém, a não ser a Domingas, e ela de fato se aproxima dele e eles começam a viver esse amor. E aí, do livro do Amor e Outros Demônios, né, porque o demônio aqui seria nesse sentido a possessão que a criança sofre, mas na verdade, fazendo uma crítica, o que o Gabriel está fazendo é uma grande crítica à igreja, de ver tudo como uma possessão demoníaca e tudo mais, e o distrato que eles tratam essa criança, que sofre pra caramba e é trancafiada e enfim, privada de liberdade, porque ela recebeu essa educação, né, mais próxima aí dessas religiosidades africanas, né, de falar dialetos e tudo mais. E aí é o grande preconceito da igreja contra esses outros tipos de religiosidade. E aí é uma grande crítica do Garcia Marques, né? E aí o título do Amor e Outros Demônios é isso, assim, o amor também é um desses demônios, né? E aí o padre é quem dá esse amor para a criança. Bom, eu não sei muito o que pensar sobre o fato de eles serem se relacionados, porque de fato ela era uma criança e de fato ele era um adulto de 36 anos. Mas eles se relacionam, não sei até que ponto fisicamente, mas eles se deitam na cama, eles se embolam, eles se beijam. E isso é um pouco complicado, para dizer o mínimo. Mas eu também não vi isso ser questionado, assim, resenhas que eu li, vídeos que eu vi, podcasts que eu cheguei a ouvir. Mas se a gente pensar que o destino deles é trágico e tudo mais, que eles não têm um destino feliz, né? Eu não vou dizer exatamente o que acontece com cada um, mas o destino deles não é dos melhores. E aí a gente pode pensar que talvez o Garcia Marques quis criar esse estranhamento mesmo, para que a gente questionasse isso, para que a gente visse como a igreja também está envolvida com isso, né? Assim, ele pensa em fugir para viver com ela numa vila onde os padres vivem com mulheres, enfim. Tudo isso para dizer que eu não entendo bem qual é o papel dessa relação, mas é quando finalmente ela recebe amor. De fato é quando ela finalmente recebe amor, porque ela foi rejeitada a vida toda. E aí o livro trata disso, assim, não somente dessa coisa da raiva, e o Gabriel Garcia Marques ele é muito feliz em trazer essas epidemias, né, como por exemplo a cólera, no Amor nos Tempos do Cólera, e aqui ele traz a raiva. Enfim, é um livro
ótimo, assim, eu não tenho como dizer que seja um livro ruim, mas do Gabriel Garcia Marques, esse pra mim não foi o melhor. Achei ele um pouco apressado, eu esperava que ele pudesse ser um pouco maior. Ele de fato é um livro curto, né? A diagramação dele é boa, a letra é grande e tal, espaçada, mas eu acho que ele podia ter desenvolvido mais. Você acaba não criando tanto vínculo com os personagens. O Vitor Ramalho comentou algo que é bem interessante. Todos os personagens aqui parecem que são meio destemperados. Todos eles, não tem nenhum personagem que seja centrado, que pense com coerência. Todos eles são meio loucos, assim, meio tudo é muito caótico nesse sentido. Então, a poucos a gente consegue se vincular. E a gente se vincula mais, pelo menos eu me vinculei mais com a Sierva Maria e com o Padre Caetano, e até com o médico, mas mesmo o médico também tem os seus destemperozinhos. Então é isso, assim, é uma história de vários personagens que tem umas histórias meio caóticas, que a gente não se vincula muito, e talvez por isso esse tenha sido um dos que eu menos gostei. Porque quando ele desenvolve esses personagens mais complexos, entenda, ele desenvolve esses personagens aqui, não são personagens superficiais, mas geralmente você consegue entender o destempero deles, se identificar ou pelo menos empatizar, e aqui eu não consegui, a não ser com a Serva Maria, com o Padre Caetano e com o médico lá. Então é isso. Do Amor e Outros Demônios, Gabriel Garcia Marques. E até a próxima.